Desde os primórdios da civilização, a humanidade estabeleceu um conjunto de leis e normas que moldaram sua organização social, religiosa e cultural. Entre todas essas regras, poucas se revelaram tão enigmáticas e duradouras quanto a proibição do consumo de carne de porco. Essa prática, profundamente enraizada nas tradições judaica e islâmica, permanece vigente até os dias de hoje, sendo considerada uma determinação divina que não deve ser desobedecida. Por outro lado, o cristianismo, embora herdeiro de muitas tradições do judaísmo, rompeu com essa antiga proibição. Isso nos leva a uma pergunta fascinante. Por que o cristianismo abandonou essa norma enquanto outras religiões a mantiveram? Quais mistérios espirituais, culturais e práticos estão por trás dessa restrição? Hoje, vamos explorar os textos sagrados, as tradições e a história para descobrir uma verdade que poucos conhecem. Antes de prosseguir, convidamos você a apoiar este vídeo com um gostei. Se aprecia este conteúdo, e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nossas próximas publicações. Este é um convite a uma jornada fascinante que atravessará os séculos e as Escrituras. Agora, mergulhemos no tema. Comecemos com o Antigo Testamento, que constitui o alicerce da fé judaica e é igualmente respeitado pelo islamismo. No livro de Levítico, capítulo 11, versículos 7 e 8, encontramos uma das leis mais claras e incisivas. E o porco, porque tem unhas fendidas, mas não rumina, será impuro para vós. Da sua carne não comereis, nem tocareis o seu cadáver, será impuro para vós. Essa declaração é explícita, mas também levanta uma importante questão. Por que Deus declarou o porco como um animal impuro? As razões vão além do campo espiritual e incluem aspectos práticos relacionados à saúde e à sobrevivência nos tempos antigos. O porco era percebido como um animal impuro, não apenas por seu comportamento, mas também por seus hábitos alimentares. Este animal se alimenta de restos e carcaças, o que o associava à sujeira e à contaminação. Além disso, em condições climáticas extremas como as do Oriente Médio, a carne de porco poderia representar um perigo para a saúde, sendo transmissora de doenças como a triquinose, uma infecção parasitária potencialmente fatal. Para um povo nômade como Israel, que enfrentava condições áridas no deserto, essa proibição não era apenas uma questão de fé, mas também uma medida de preservação da vida. Contudo, reduzir essa restrição a uma simples questão de higiene seria uma interpretação simplista de seu verdadeiro significado. Na tradição bíblica, o conceito de puro e impuro vai além do físico ou material. Ele está profundamente conectado ao espiritual. O povo de Israel era chamado a ser santo, ou seja, separado e dedicado exclusivamente a Deus. Esse chamado à santidade exigia uma vida de obediência rigorosa e distanciamento das práticas das nações vizinhas. O cumprimento das leis alimentares, como a proibição do porco, era uma forma tangível de expressar essa relação especial com Deus. Essas normas não apenas protegiam o povo, mas também lhe serviam como um lembrete constante de sua identidade espiritual e compromisso com o Criador. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 21, essa ideia é reafirmada. Não comereis nenhum animal que tenha morrido por si mesmo. Darás ao estrangeiro que habita em tuas cidades, para que o coma, ou o venderás a um forasteiro, pois és um povo santo para o Senhor, teu Deus. Essas leis eram exclusivas para Israel e faziam parte de sua identidade como nação escolhida. A dieta não era apenas uma escolha alimentar, mas também uma declaração de fé e um símbolo do pacto com Deus. Ao longo dos séculos, essa proibição tornou-se um elemento central da cultura e religião judaicas, reforçando a distinção entre o povo de Israel e as nações gentias. É interessante notar como essas leis alimentares, aparentemente simples, tinham um profundo significado teológico e cultural, refletindo o desejo divino de que seu povo vivesse de forma pura, tanto física quanto espiritualmente. Ao avançarmos no tempo e observarmos outras tradições religiosas, descobrimos que o islamismo,
que surgiu séculos após o judaísmo, adotou essa mesma proibição com um rigor absoluto. No Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, a proibição do consumo de carne de porco é categórica e não deixa espaço para interpretações. Alá vos proibiu o consumo de carne morta, sangue, carne de porco e tudo o que tenha sido sacrificado em nome de outro que não seja Alá. Alcorão, capítulo 2, versículo 73. Para os muçulmanos, o porco é haram, uma palavra árabe que significa proibido ou tabu. Esse animal é considerado impuro, e seu consumo é visto como um ato de desobediência direta às leis de Alá. No islamismo, obedecer a essas normas não é apenas uma questão de tradição, mas uma expressão de fé e submissão total à vontade de seu Criador. Sob uma perspectiva prática, também encontramos razões semelhantes às do judaísmo. Nas regiões de origem do islamismo, marcadas por climas quentes e condições sanitárias precárias, a carne de porco representava um risco significativo à saúde. Essa proibição funcionava então como uma medida de proteção comunitária, contribuindo para a preservação do bem-estar coletivo. No entanto, no islamismo, a proibição transcende o aspecto prático e se transforma em um ato de devoção. Ao abster-se do consumo de carne suína, os muçulmanos demonstram pureza, disciplina e uma dedicação absoluta às orientações de sua fé. Essa norma é inabalável, sem exceções, e seu cumprimento fortalece a identidade espiritual da comunidade. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo para compreender melhor essa fascinante transição entre a proibição alimentar das tradições judaica e islâmica e a liberdade adotada pelo cristianismo no consumo de certos alimentos, incluindo a carne de porco. Essa jornada envolve aspectos históricos, teológicos e culturais que moldaram o entendimento das comunidades de fé ao longo dos séculos. Se judeus e muçulmanos compartilham da proibição do consumo da carne suína, surge uma questão intrigante. Por que os cristãos, descendentes espirituais do judaísmo, optaram por não manter essa restrição? A resposta nos conduz a um marco na história da espiritualidade humana, que culmina na nova interpretação das leis do Antigo Testamento à luz da vinda de Jesus Cristo e do Novo Testamento. A nova perspectiva trazida por Jesus. Com a chegada de Jesus Cristo, muitas das leis cerimoniais e rituais da Torá foram reinterpretadas de acordo com os ensinamentos do Messias. A relação entre as práticas exteriores e a espiritualidade interior ganhou uma nova dimensão. Em Marcos capítulo 7, versículos 18 e 19, Jesus declara: "Vocês não entendem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Zrenia, declarando assim puros todos os alimentos." Essa passagem marca uma mudança fundamental. Jesus redireciona o foco da impureza ritual para o coração humano. Ele ensina que o verdadeiro problema não é o que entra no corpo, mas o que sai dele. As más intenções, os pensamentos impuros, a inveja e a avareza. Esse ensinamento revolucionário para sua época desafiou a tradição e deu início a um novo entendimento da relação com Deus. A visão de Pedro e a inclusão dos gentios. Esse novo entendimento se torna ainda mais claro no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, onde encontramos a visão do apóstolo Pedro. Ele vê um lençol descendo do céu, cheio de animais considerados impuros. Pela lei de Moisés, incluindo o porco, uma voz celestial lhe diz: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Mas Pedro respondeu: "De modo nenhum, Senhor. Nunca comi nada impuro ou imundo." E a voz falou novamente: "Não chame impuro aquilo que Deus purificou." Atos 10, 13 a 15. Essa visão não apenas sinalizou o fim das restrições alimentares para os cristãos, mas também simbolizou a universalidade do Evangelho. Ela abriu as portas para que os gentios fossem incluídos na comunidade de fé, rompendo barreiras culturais e religiosas. O significado dessa mudança é profundo. A pureza espiritual supera as práticas exteriores, e a mensagem de salvação é destinada a todos os povos. A nova liberdade no cristianismo. A transição do Antigo para o Novo Testamento trouxe uma ênfase na liberdade espiritual em Cristo. O apóstolo Paulo resume esse conceito de forma clara
em Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa liberdade, no entanto, não é irrestrita. Paulo também aconselha que essa liberdade seja exercida com responsabilidade e respeito, para não se tornar um motivo de tropeço para outros. Em 1 Coríntios 10, 23, ele declara: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Portanto, a liberdade no consumo de alimentos reflete um novo entendimento da relação com Deus. Não é uma rejeição das leis do Antigo Testamento, mas uma reafirmação de que a fé e a pureza do coração são mais importantes do que as práticas exteriores. O significado espiritual das regras alimentares. A dieta kosher no judaísmo, por exemplo, vai além de uma escolha alimentar. Ela representa um ato de obediência, santidade e compromisso com o pacto de Deus. Cada alimento permitido relembra ao judeu sua identidade como povo santo e escolhido. Essa prática preservou a identidade cultural e espiritual do povo judeu ao longo de milênios, mesmo em tempos de dispersão e perseguição. No islamismo, a pureza alimentar reflete a submissão à vontade de Alá. Alimentos halal, ou permitidos, não são apenas uma questão de saúde, mas também de disciplina espiritual. Abster-se da carne de porco, considerada haram, proibida, reforça a unidade da comunidade muçulmana e sua conexão com os ensinamentos divinos. No cristianismo, por outro lado, a liberdade alimentar simboliza a graça de Deus, que transcende as regras cerimoniais. A fé em Cristo liberta os cristãos das obrigações da lei, permitindo que vivam em comunhão com Deus de uma forma mais direta e espiritual. Reflexões finais. Essa análise nos mostra como práticas aparentemente simples, como a escolha de alimentos, têm significados profundos nas tradições religiosas. Elas expressam valores, fortalecem identidades e conectam as pessoas ao divino. Seja por meio de proibições ou de liberdade, cada religião utiliza os alimentos como um veículo para transmitir sua mensagem espiritual. No mundo contemporâneo, onde culturas e crenças coexistem de forma mais próxima, compreender essas diferenças é essencial para promover o respeito mútuo e o diálogo interreligioso. Afinal, o que comemos não é apenas uma questão de nutrição, mas também uma expressão de quem somos e no que acreditamos. Se você chegou até aqui, agradecemos sua atenção e interesse neste tema tão rico e intrigante. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Segredos Bíblicos para mais conteúdos que exploram as conexões entre fé, cultura e espiritualidade. Até a próxima!